Apocalipse, APC 2, 12. Pronto. Agora eu vou fixar e a gente já vai mais uma vez. Vamos lá? Amém, Betânia. Fixar comentário. Pronto, fixei o comentário. Mais uma vez eu queria pedir a todos vocês, por favor, se você tiver uma Bíblia em mãos, por gentileza, presbítero Alexandre, um beijão no coração, Deus te abençoe. Vamos ler mais uma vez, rapidinho, por favor, vamos lá mais uma vez. Apocalipse 2, versículo 12, vamos lá, para a gente começar agora a destrinchar o texto. E ao anjo da igreja que está em Pérgamo escreve: isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Eu sei as tuas obras, e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. E retens o meu nome, e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Mas umas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Assim, tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu aborreço. Arrepende-te, pois, quando não, em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Pai, fala conosco através da tua santa e poderosa palavra. Esclarece-nos, Senhor, o que está aqui embutido nas tuas santas escrituras. Perdoa as multidões dos nossos pecados. Lava-nos com teu sangue mais uma vez, tornando as nossas vestes alvas e brancas como a lã. Nós estamos agora, meus irmãos, diante de um texto fabuloso. Eu creio que em nome de Jesus o Senhor ouviu nossas orações, a minha daqui, a sua daí, e Ele vai nos ajudar nessa conversa sobre a igreja de Pérgamo. A primeira coisa que eu quero destacar sobre Pérgamo é que Pérgamo tinha um grande centro comercial, era uma cidade pujante, uma cidade grande, era um centro comercial muito grande, e Pérgamo tinha também uma influência imensa na cultura da época. A cidade de Pérgamo influenciava a cultura. Hoje nós poderíamos dizer que, se nós aplicássemos para os dias de hoje, nós poderíamos dizer que Pérgamo é a cidade que inventa a moda, né? Não era uma cidade portuária. Pérgamo era uma cidade elevada, era uma cidade alta, né? Era um grande centro comercial, porém, Pérgamo não se destacava como um Éfeso, por exemplo, que era uma cidade portuária onde rolava muito dinheiro. Em Pérgamo existia um centro comercial muito importante, mas ela era muito mais conhecida por gerar cultura do que dinheiro. Mas era uma cidade rica, uma cidade poderosa. Não era uma cidade portuária, como eu já falei, era uma cidade que ficava em cima de um monte. Então lá de Pérgamo tinha-se uma visão panorâmica. Inclusive, alguns historiadores afirmam que essa cidade era privilegiada por conta desse posicionamento estratégico. Era muito difícil a cidade de Pérgamo ser pega de surpresa em um ataque, porque ela ficava posicionada em um lugar muito alto. Então, tinha como enxergar de uma forma panorâmica qualquer avanço de um exército invasor, de um exército inimigo. Então, Pérgamo era essa cidade suntuosa, onde tinha a segunda maior biblioteca do mundo,
Pérgamo era a detentora da segunda biblioteca maior do mundo, perdendo só para Alexandria. E o rei de Pérgamo, que era uma espécie de governador hoje, ou de prefeito, ele colocou na sua cabeça que seria Pérgamo a detentora da maior biblioteca do mundo. Mas só que houve um problema. O pessoal que fornecia papiro acabou tendo uma ruptura com o governo de Pérgamo. O líder lá do Egito teve um problema, uma ruptura relacional com o líder de Pérgamo. Então eles pararam de fornecer o papiro, porque o papiro vinha de uma planta lá do Rio Nilo. Se vocês conhecem, vocês sabem disso, eu só estou lembrando aqui. Então o que é que o pessoal de Pérgamo falou? Não, é o seguinte, beleza, vocês não vão mais fornecer papiro? Tranquilo, a gente agora vai produzir os nossos livros do nosso jeito. Então eles começaram a produzir uma espécie de couro, né? Na verdade, de preparar o couro para nesse couro poder escrever e assim fazer livros. E isso foi uma prática que deu tão certo e inovadora, que deu tão certo, que depois disso a grande maioria dos impérios no mundo inteiro se utilizavam muito mais de pergaminhos do que do couro, né, para fazer pergaminho, do que aquela planta lá do Nilo, que é o papiro. Então, Pérgamo, daí vem a palavra pergaminho, porque é em Pérgamo que surge essa inovação da escrita. Então eles começaram a fazer. Eu ouvi alguém falar que chegavam a ter na sua biblioteca cerca de 380 mil livros, mas aí tem gente que fala que era mais, tem gente que fala que era menos. O fato é que essa biblioteca foi a segunda maior biblioteca do mundo. O outro fato interessante de Pérgamo é que essa cidade era uma cidade muito conhecida pela cultura, mas também pela adoração. Lá existia um templo dedicado ao imperador, tinha um templo dedicado a um deus que supostamente era o deus que distribuía os dons, né? É um deus em forma de serpente. Lá tinha um outro templo dedicado a Zeus, né? E a medicina de Pérgamo também era algo que se destacava na época. Olha que coisa interessante. Ao anjo da igreja que está em Pérgamo escreve isto: diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Essa espada aguda nós sabemos que se refere à palavra de Deus, que tem o poder de cortar quem fala e de quem ouve. Tem poder de sarar quem está falando e quem está ouvindo. Ela age de uma forma totalmente independente em ambos os lados. Muitas vezes a gente está falando e está sendo ferido por essa palavra. Muitas vezes a gente está ouvindo e sendo ferido também. E às vezes você está sendo sarado, eu estou sendo ouvido. Eu estou sendo ferido. E por aí vai. Eu sei as tuas obras. Eu sempre destaco isso. Quando Jesus fala eu sei as tuas obras, Jesus sempre está querendo dizer: eu tenho a real definição das intenções do teu coração acerca daquilo que você está fazendo. Tem gente que faz a obra para aparecer. Tem gente que faz a obra porque ama. Entendeu? Aparecer é só um detalhe. Tem gente que faz a obra de Deus por pirraça, né? Já que fecharam a porta aqui para mim, pois então eu vou fazer assim, porque agora eles vão ver que Deus é na minha vida e tal. Quando Jesus diz eu sei as tuas obras, Jesus está falando justamente acerca das reais intenções daqueles que estão fazendo, realizando algo em seu nome, usando o seu nome. E onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. Então é bem aqui que eu quero parar agora para a gente explicar sobre isso aqui. Por isso que eu coloquei aqui, fixado. Pérgamo, uma igreja dentro do inferno.
Logicamente que eu estou colocando esse tema aqui para chamar a sua atenção e de uma forma figurada, que eu estou falando no sentido figurado. Mas por que que Jesus diz que em Pérgamo é onde Satanás está morando, é onde Satanás tem um trono, trono de Satanás? Então veja só, quando eu vi esse texto aqui, poxa, se o diabo está morando lá, se lá tem um trono do diabo, então aquele ambiente deve ser um inferno, né? Por isso que eu falei, Pérgamo, uma igreja dentro do inferno. Em primeiro lugar, isso aqui mostra o poder de uma igreja missionária, o poder de uma igreja verdadeira, que é de estabelecer o reino de Deus em qualquer geografia. Por mais deplorável que esteja uma cidade, ali cabe uma igreja, porque a igreja é justamente para isso, para fazer a diferença, para ser luz entre as trevas, para ser o sal aonde não tem sal, né? Um sal vivo, não um sal insípido. Então, quando ele diz que é onde está o trono de Satanás, Jesus está falando objetivamente acerca de 3 templos que ali existem, né? E acerca de um sistema que já foi estabelecido em Pérgamo. Jesus não se refere só aos templos, mas Jesus se refere ao sistema que foi estabelecido em Pérgamo. Porque veja, Jesus diz que ali Satanás tem um trono. Quero que você guarda isso aí, que daqui a pouco eu vou tocar nisso aqui. O trono de Satanás em Pérgamo. Então lá existia um templo onde se adorava a Zeus. Lá tinha um templo onde, uma vez no ano, se acendia incenso para o imperador, né? Onde se adorava o imperador. E lá havia um templo onde se adorava esse deus serpente. Então veja só, um templo para Zeus, um templo para o imperador e um templo para esse deus serpente. Esse deus serpente, se você vê hoje na medicina, até hoje o símbolo da medicina é uma serpente. E eles misturavam ali o misticismo com as técnicas da medicina. Então eles atribuíam a esse deus serpente a distribuição dos dons. Zeus era cultuado como um deus pai, e o imperador como filho de Zeus, ou como filho de Deus. Para você ter uma noção, Pérgamo era tão idólatra que Pérgamo era a única cidade que ergueu um templo a um imperador ainda vivo. Porque o costume era o seguinte: todo imperador, uma vez que morre, torna-se um deus. E muitos passavam a cultuá-lo. Aqui não, aqui o imperador tomou uma decisão e disse: é o seguinte, eu vou ser Deus vivo ainda. Então, constrói um templo para mim e me adora aí. Então você vê que tem uma frente aqui formada contra a Santa Trindade. Isso é uma blasfêmia contra a Santa Trindade, porque o Deus cobra, o Deus serpente deles, era uma espécie de um distribuidor de dons. Era o Deus que distribuía os dons. O dom da cura, afrontando o Espírito Santo. O templo erguido ao imperador, filho de Zeus, ou seja, era como se fosse o Deus Filho, o Filho de Deus, afrontando a pessoa de Jesus Cristo. E o templo erigido a Zeus era um templo erguido para que se adorasse a Zeus de forma como se adorasse a um Deus Pai, ao Deus Pai. Então havia uma frente aqui formada, né, para afrontar a Trindade, uma falsa Trindade, que era Zeus, o imperador, Zeus no lugar do Deus Pai, o imperador no lugar de Jesus Cristo, Filho de Deus, e o Deus Serpente no lugar do Espírito Santo. Então você vê que quando Jesus fala que o diabo tinha um trono ali, que Satanás tinha um trono ali, Jesus está falando justamente desse suposto monopólio que o império das trevas ali tinha. Então ele já não trabalhava mais. O diabo ele já não persuadia. O diabo ele já não fazia mais nada a não ser governar.
Porque existem lugares, meu irmão, que estão tão cauterizados, que estão tão inflamados, que o errado já se tornou certo ao ponto do diabo nem precisar mais trabalhar, ele só governa, ele só administra. Você consegue entender? Então, quando Deus está falando, quando Jesus está falando desse trono de Satanás, Jesus está falando ali de um sistema que o diabo está apenas administrando, porque já está instaurado, já está estabelecido. Então, a gente olha para os dias atuais e vê que muitas coisas são semelhantes aos tempos antigos. Mudaram-se as épocas, mas o sistema do diabo trabalhar permanece o mesmo. Você vai observar o seguinte, olha o que o texto diz. E retens o meu nome, e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Então veja, Satanás tem um trono e habita ali. Então, aparentemente é um monopólio, é uma tranquilidade, é apenas um gerenciamento de um sistema que já está estabelecido, já está instalado. E esse sistema está estabelecido na mente, no coração de cada um que morava lá em Pérgamo. Então você consegue entender onde está o trono de Satanás? O trono de Satanás está na mente e no coração de cada um que tem aquilo que é errado por certo e tem o certo por errado. O que Jesus está falando aqui, se referindo ao trono de Satanás, não é apenas a construção dos templos. É o sistema estabelecido em Pérgamo. Você pode notar que Jesus está falando acerca de uma perseguição física, não só intelectual e espiritual, mas uma perseguição física contra os cristãos. Os cristãos eram perseguidos em Pérgamo e muitos cristãos foram assassinados. Por quê? Porque todo ano se acendia incenso em adoração ao imperador e se reconhecia nessa adoração que o imperador era o único, adorável, soberano. Então acendia-se incenso ao imperador e o adoravam. E os cristãos diziam, não, peraí, não. O nosso Deus é Jesus Cristo, o nosso Senhor é Jesus Cristo. E muitos deles morriam, eram brutalmente assassinados. E Jesus está fazendo menção de Antipas. Você pode ver que poucos historiadores mencionam Antipas. Você pode ver que poucas pessoas dão destaque a essa figura ilustre. E isso aqui eu já poderia aplicar. Aquilo que muitas vezes é ocultado pelo homem é revelado por Cristo, porque Cristo está revelando a importância de Antipas. Jesus cita o nome de Antipas. Quem foi Antipas? Um dos pastores de Pérgamo, que foi perseguido e morto por negar adoração ao imperador. Certo? Antipas foi morto de uma forma terrível, que inclusive a Igreja Católica Romana adotou na Inquisição essa forma de martirizar os cristãos, que não negavam a fé. Eles colocaram Antipas dentro de uma panela. Essa panela era em formato de um bezerro de bronze, né, Era colocado dentro dessa panela, né, um bezerro bem grande de bronze. Colocaram Antipas lá dentro e colocaram óleo dentro dessa panela com água e embaixo um fogo muito alto, uma temperatura elevadíssima. Então ele morreu queimado, sufocado, cozinhado, uma morte terrível, mas em nenhum momento Antipas foi morto, e Cristo faz menção dele. Cristo cita o nome de Antipas. Ele diz assim: Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Mas umas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Olha, isso aqui vocês devem lembrar acerca da doutrina de Balaão. A gente encontra uma citação dessa lá em Pedro, né? Se não me falha a memória, capítulo 2, versículo 15. A gente vê em Números 22, 5 e 25 também a seguinte questão. 31 também de Números. O que aconteceu naquela época? Balaão era um profeta, né? E esse profeta gostava muito de
de um dinheiro para poder profetizar, e Balaque foi lançar um ataque contra Israel, mas eles tinham noção de que Deus estava com Israel. Então Balaque disse assim, Balaão, lança uma maldição nesse povo, porque se esse povo estiver amaldiçoado, eu vou obter vitória contra eles. Eu vou te dar um dinheiro aqui e você lança aí uma maldição. E o que é que Balaão vai fazer? Balaão pega aquela dinheiro, isso é história de escola dominical, você já sabe. E Balaão vai lançar uma maldição contra o povo de Israel. E quando ele diz assim, eu abençoo. Eu abençoo. Nunca conseguia sair da boca de Balaão uma palavra de maldição. Sempre uma palavra de bênção. Aí ele vai e dobra o cachê. Mas você tá maluco? Eu tô mandando você amaldiçoar, você tá abençoando. E na segunda vez, Balaão fala a Balaque, é impossível amaldiçoar aquilo que Deus abençoou. Eu não tenho poder para fazer isso. Esse povo está abençoado por Deus. Mas tem um jeito. Tem um jeito. Eu não tenho como amaldiçoar. Mas tem um jeito para esse povo ser amaldiçoado. Como? É eles mesmos se amaldiçoarem. Mas como é que isso pode acontecer? Quando eles quebrarem os princípios. Se eles se corromperem, se eles transgredirem contra as leis do Senhor, e aí sim eles poderão ser amaldiçoados. E como é que isso vai acontecer? Olha, você envia as das mulheres mais bonitas que você tiver para lá, ensina eles a comerem do sacrifício da idolatria, a se envolverem com mulheres de outras nações, com mulheres da nação de vocês, quebrar todos os princípios estabelecidos por Deus. Então essa doutrina de se corromper, essa doutrina de trocar o certo pelo errado, de quebrar princípios, estava sendo aplicada por alguns nessa igreja de Pérgamo. E o Senhor faz essa denúncia ao pastor de Pérgamo. Jesus está denunciando, dizendo, olha, tem alguns lá que seguem a doutrina de Balaão, que ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel para que comesse do sacrifício da idolatria e se prostituísse. Então, hoje, muitas vezes, a gente vê isso nas igrejas, irmãos. A pessoa vê que não tem brecha para arrebentar com a tua vida, e aí arma cilada para te pegar. Você está entendendo? Arma cilada, tropeço, cruzeta, faz uma casinha, como o pessoal diz, né? Entendeu? Trama contra você para tentar te destruir. E tem pastor que ensina para obreiro, não, vamos fazer isso agora não. Vamos fazer assim, porque se a gente fizer assim, ele faz assado, aí a gente arrebenta com ele. Doutrina de Balaão. Você entendeu? A gente não pode ser assim. Isso não pode existir em nosso meio. Mas a gente já vai finalizar já essa conversa sobre a igreja de Pérgamo. Aí o texto diz assim, assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu aborreço. Nicolau foi um homem, poucos historiadores falam sobre ele, mas eu li que esse Nicolau foi um cristão, era um homem de fé, era um homem reto, mas até o ponto de se apaixonar por uma mulher. Essa mulher não era sua esposa, né? E ele passou a ter um relacionamento extraconjugal e ele lançou uma doutrina para poder manter esse relacionamento, dizendo assim, não, o que eu faço, né, fora do espírito é uma coisa, e o que eu faço em espírito é outra, então não tem nada a ver. As obras da carne, elas não vão ser levadas em conta, só apenas as obras do espírito. Então eu estou fazendo isso na carne, não é no espírito. Então Jesus está dizendo assim, eu irei, arrepende-te, pois quando não, em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Por quê? Porque existem emaranhados, situações que só a palavra de Deus vai resolver. Só a palavra de Deus vai dar o discernimento e vai saber separar as coisas. Essa palavra é tão poderosa que o escritor aos Hebreus diz que ela consegue dividir a alma do espírito, o espírito da alma, juntas e medulas. Uma outra coisa interessante aqui, você sabe que hoje em dia também tem isso, né? A doutrina dos nicolaítas está por aí. Tem gente que diz que não dá nada não, pode ir para frente que
com esse tipo de coisa aí que não dá nada. Mas Jesus está dizendo o seguinte: arrepende-te, pois, quando não, em breve virei a ti, contra eles batalharei com a espada da minha boca. Então o cristão tem que ter a necessidade da consciência do arrependimento dos seus erros. A grande problemática dessa igreja aqui e dessas pessoas era justamente o que estava aceso no coração dessas pessoas de Pérgamo, era o erro entronizado no lugar da verdade. Então, quando eu digo que o errado é o certo, a minha mente ela já está cauterizada. E ali o diabo já fez o trono, o diabo não precisa fazer mais nada. O diabo não fez mais nada. Não precisa fazer mais nada, ele só vai governar. Ele não precisa conquistar mais. Ele não precisa mais conquistar. Você consegue entender? Então, em Pérgamo, o diabo não tinha mais nem o que conquistar. Por isso que o trono dele estava lá, porque agora ele só governava, só administrava. E Jesus está falando, olha, é necessário arrependimento. O arrependimento só vem através do reconhecimento. Então, você precisa reconhecer que tem esse tipo de gente na sua igreja, que está lançando tropeço. Você precisa reconhecer esse tipo de gente que está falando que dá para dar um jeitinho aí, que dá para ter duas esposas, dá para ter 3 namoradas, dá para ter, entendeu? Então, meu irmão, a palavra de Deus é a única coisa que consegue combater esses tipos de heresias. Arrepende-te, pois. Aí o texto vai dizer assim: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu de comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra branca um novo nome, escrito, o qual ninguém conhece senão aquele que o recebe. Promessa gloriosa. Ao que vencer, darei eu a comer do maná que está escondido. Você sabe que tem um maná dentro da Arca da Aliança, que nunca apodreceu, há um mistério ali dentro. E esse maná que está escondido é algo que Deus irá revelar àquele que vencer. Esse maná é uma comida eterna, é um alimento específico para os salvos. E dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome, escrito o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Então, o meu desejo, irmãos, tem gente que quer entrar nessa área aqui, mas o texto por si se revela. Essa pedra branca vai ter o teu nome. Pronto. Pastor, o que significa isso? Nada, é uma pedra branca que vai ter o teu verdadeiro nome. O meu nome não é Maurício Maciel, o meu nome está nessa pedra branca que o Senhor vai me dar. A aplicação aqui é o seguinte: quem morre sem Cristo perde até o nome. Nem o nome vai ter. Meus irmãos, Deus abençoe cada um de vocês. Muito obrigado por conversar comigo sobre essa igreja de Pérgamo. Uma hora dessas aí a gente lança alguma coisa. Eu estou escrevendo sobre as 7 igrejas de forma mais detalhada e eu tenho assim uma dificuldade de ficar falando em live sem ter ninguém comigo. Eu fico falando tipo para mim mesmo. Entendeu? Eu me sinto que eu estou falando para mim mesmo, assim, sozinho e tal. Mas eu creio que a gente, de repente, numa sala de aula, a gente vai gravar alguma coisa sobre as 7 igrejas da Ásia. Eu vou liberar esse conteúdo para vocês. Mas mesmo assim, essa conversa descontraída, tranquila, sem muitas informações, eu vou deixar salvo aqui no IGTV, lá no meu Instagram, aqui no meu Instagram. Vou deixar também o link na bio do Instagram e aí você pode acessar essa live aqui, essa conversa na íntegra ali no nosso canal no YouTube, tá bom? Um beijão do coração, até mais. Você do Face aí, ó, um abraço, que Deus abençoe cada um de vocês. Obrigado a vocês aqui do Insta, um beijão no coração, fiquem na paz, até a próxima, valeu!